Muito bem. Eu quero apresentar o entrevistado de hoje, que eu vou falar aqui o dízimo do que ele é e do que ele tem feito. Não dá para falar tudo. Ele é pastor, médico, deputado estadual por São Paulo. É líder da bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. É vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e membro da Comissão de Saúde, também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele é autor da nova lei contra o trabalho escravo, considerada pela ONU como uma referência mundial no combate à escravidão contemporânea e é definida por especialistas em direitos humanos como a mais rigorosa punição a escravagistas desde a Lei Áurea. Eu estou falando do pastor, deputado Carlos Alberto Bezerra. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Magno. Uma alegria estar aqui com vocês, da Bereana, estar com a nossa audiência, com você que nos acompanha. Uma alegria estar com vocês. Nós aqui agradecemos, sabendo da sua agenda sempre muito corrida, muito apertada, e separou um espaço para estar conosco aqui. Deputado, a Lei Áurea foi sancionada em 3 de maio de 1888, então nós estamos aí há 125 anos. Era para ter... se imagina que isso tivesse acabado, e agora o senhor vem 125 anos depois criando a nova lei paulista contra a escravidão. Por que a necessidade de criar uma nova lei? O que houve no caminho? É impressionante, né? Essa pergunta que você faz é uma pergunta muito frequente da maioria das pessoas com quem eu convivo, enfim, que sempre olham para mim e falam: Carlos, mas você está falando de escravidão contemporânea, mas eu não vejo ninguém com bola de ferro no pé, não vejo ninguém com algema. Perguntam isso? Perguntam, existe isso? Existe escravidão? Vou dizer para você, existe. E o pior, o que aconteceu? Com o passar dos anos, quer dizer, a sociedade se modernizou, as relações econômicas, não sei bem, mas enfim, se modernizaram, mas o fato é que esse crime, essa grave violação dos direitos humanos, que é o trabalho escravo, também se modernizou. Hoje, a grande diferença é qual? Naquele período em que houve a abolição da escravidão no Brasil, um ser humano tinha direito de posse sobre o outro. Certo. Podia comprá-lo e vendê-lo. Sim. Hoje a escravidão contemporânea... Eu tenho, inclusive, na edição, eu tenho uma certidão de compra, de posse, compra de um escravo que um professor passou para mim. Ah, é? É. Para você ver. E eu acho que essa é uma das grandes mudanças, quer dizer, você hoje não tem o direito de compra, de posse sobre alguém, sim, mas... A característica da escravidão contemporânea qual é? O mecanismo de opressão. É isso, é o controle sobre alguém através de opressão, seja ela por dívida, seja ela por pressão psicológica ou violência. Certo. Você cerceia a liberdade para a obtenção de lucro. Okay. Então, enfim, lamentavelmente, 125 anos depois, a gente ainda está discutindo isso. Agora, é sempre bom lembrar o seguinte, ainda existem, se não me falha a memória, pelo menos 3 países no mundo onde a escravidão ainda é permitida. Permitida? Um deles na África, a Mauritânia, quer dizer, ela é legalizada. E o dado lamentável é qual? O primeiro país no mundo a abolir a escravidão foi a Dinamarca, 1808. Tá. O Brasil foi o último, 1888. E a gente, graças ao bom Deus, está fazendo as pazes com a nossa história a partir de São Paulo. Certo. Porque São Paulo hoje, como você bem frisou, tem a lei mais moderna, mais avançada do mundo contra o trabalho escravo moderno, que inclusive foi mencionada pela relatora da ONU, pela Gulnara Shahinian, como a medida talvez hoje mais avançada e mais eficaz no mundo. E, aliás, uma medida a ser repetida, segundo palavras dela, em todo o Brasil e em outros países do mundo, para o enfrentamento da escravidão moderna. Ok. Então, esse trabalho que você fez, que o senhor fez, desculpe, se fosse por um ser humano, já justificaria tirar uma pessoa da escravidão. Agora, o senhor tem noção de números? O senhor tem números de quantas pessoas têm sido escravizadas hoje no Brasil? De onde essas pessoas estão vindo? Quais os estados que estão explorando mais esse trabalho? Os números brasileiros ainda bastante imprecisos, né? A Organização Internacional do Trabalho aponta que em todo o mundo há 27 milhões de pessoas em condições análogas à escravidão. O que significa o quê, pastor Magno? Significa que hoje, nós estamos em 2013, né, nós temos mais escravos no mundo do que se tinha na época onde a escravidão era absolutamente legalizada e liberada. Era em torno de 2 milhões naquela época. Quando no Brasil foi abolida, tinha em torno de 2 milhões. Exatamente. E o que você tem hoje, claro, quando você faz uma proporção em relação à população, claro que você tem menos. Mas em números absolutos, em termos mundiais, você tem hoje uma população em condições de escravidão muito maior do que quando a escravidão era liberada. Agora, você tem características da escravidão contemporânea. Então, você tem, por exemplo, no Brasil, a urbana, que é essa que a gente vê
especialmente na construção civil e na indústria têxtil. Na indústria Nossa, têxtil, indústria aquela sim. característica que todo mundo conhece, que são as famosas oficinas de costura, que os americanos chamam de sweatshops, que Certo. fazem parte do sweat system, onde as pessoas ficam presas, quer dizer, não conseguem sair e voltar quando querem, trabalham 16, 18, 20 horas por dia. Aliás, no meu blog eu coloquei ali a matéria de uma história de uma jovem boliviana que eu acompanhei o trabalho de fiscalização de libertação daquele cativeiro, onde ela conta a história dela, que ela viveu dos 3 aos 7 anos numa oficina de costura onde a mãe dela trabalhava. E ela ficava amarrada no canto, Que horror. junto com o cachorro. Nossa. Né? Depois dos 7 aos 17 anos, ela foi embora para a Bolívia, a mãe permaneceu aqui. E o que é incrível, né? Ela volta para o Brasil aos 17 anos, depois de 10 anos sem ver a mãe, mata a saudade, se reencontra. Só que, como eu estava dizendo, o que é mais incrível é que ela volta a repetir o ciclo, porque ela é cooptada por uma dessas redes, Uhum. são as redes de tráfico de pessoas, que estão intimamente interligadas com o trabalho escravo. Ela é cooptada, volta a trabalhar e a gente a encontra porque ela faz uma denúncia num pré-natal para uma enfermeira do sistema de saúde da prefeitura, Uhum. aqui em São Paulo. Ela faz a denúncia de que ela estava sofrendo maus tratos, estava sendo agredida e ela estava grávida daquele que era o dono, O opressor dela. o dono da oficina. Então, enfim, naquela ocasião foram libertados 27 trabalhadores bolivianos. De uma oficina. De uma oficina. Agora, é importante o seguinte, a gente estava falando, isso é trabalho escravo urbano, tem o rural também. Tá. Canaviais, fazendas, na produção de carne. A gente tem várias fotos, acesso a várias imagens, por exemplo, de trabalhadores, por exemplo, no Pará, no interior do Pará, queimados a ferro como gado, queimados a ferro no peito e às vezes no próprio rosto. Né? Ou seja, isso para exemplificar que isso é uma prática que ainda permanece e que precisa ser enfrentada, combatida, e o simples fato da gente conversar e reconhecer que ela existe já é um grande passo para a gente enfrentar. Agora, isso é urbano, é rural, isso está E de onde o pessoal vem? Quais são as regiões de onde esses escravos vêm? Você tem brasileiros sendo escravizados, latino-americanos? Trabalho escravo urbano, e falando em termos paulistas, especialmente imigrantes andinos. Hoje, em sua grande maioria, bolivianos, mas também peruanos, agora uma nova onda de imigração haitiana. Próximo à minha casa, eu vejo que há bastante latino-americanos, bolivianos morando. Então, provavelmente ali tem uma oficina. É bem provável. É bem possível. É um indicador. É bem possível. E elas têm uma característica, né? Geralmente as janelas vedadas, fechadas. Para não ter acesso a quem Para não ter acesso a ninguém ver. Denúncia. Disjuntores desligados, para quê? Para manter as máquinas funcionando ininterruptamente, o que gera riscos enormes de incêndio, porque eles acumulam pilhas de roupas dentro das casas, junto com criança, como eu dizia, às vezes criança amarrada até junto com cachorro, tal, em condições extremamente degradantes. Né? Agora, a gente estava falando também, eu estava falando que assim, o trabalho escravo está muito mais perto da gente, muitas vezes, do que a gente imagina. Está na roupa que a gente veste. Exato. Está no chocolate que a gente come. Porque essas empresas estão utilizando esse tipo de trabalho. Fora do Brasil, na África, na Costa do Marfim, por exemplo, 90% do cacau exportado, produzido no mundo hoje, é da Costa do Marfim. Produzido às custas de 110 mil crianças trabalhando em regime de escravidão. Então, assim, aliás, aqui fica uma dica importante para quem está nos acompanhando. Assim, a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente compra, no chocolate que a gente consome, na roupa que a gente compra e até mesmo nos apartamentos que a gente tenta comprar, enfim. Por quê? Vou te dar exemplos aqui. Houve um caso recente, no ano passado, final do ano passado, que se encontrou trabalhadores nordestinos, brasileiros, em condição de escravidão. Por último, outro local, enfim, absurdamente inusitado. Você não espera encontrar, né? Reforma do Hospital Oswaldo Cruz, em pleno espigão da Avenida Paulista. Aqui pertinho. 11 trabalhadores maranhenses em condição de escravidão na construção civil. Então isso está muito perto da gente, é importante a gente prestar atenção nos produtos que a gente compra, que a gente consome, para que a gente não corra o risco de comprar uma roupa costurada com o sangue de crianças, por exemplo, de crianças bolivianas, ou com o sangue de trabalhadores brasileiros esmagados por essa chaga. Quando o senhor fala que há vários setores da economia utilizando esse tipo de trabalho, eu estou entendendo aqui, eu que sou um leigo no assunto, que os empresários estão entendendo também que, como não há punição, eu posso fazer uso disso, ou seja,
Você está visando uma prática de mercado, né? Exatamente. O triste de se ver é que isso, por causa exatamente do que você está falando, pastor Magno, quer dizer, essa impunidade ou esse olhar assim, muitas vezes, das empresas e da própria sociedade do tipo, mas isso é assim. Outro dia eu ouvi alguém me falando o seguinte, mas isso foi sempre assim a vida toda, desde que o capitalismo é capitalismo. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu até respondi, falando, espera só um minuto, pensa comigo. Se a regra é o capitalismo, se o jogo é o jogo do capitalismo, jogue-se o jogo na regra do sistema. E na regra do sistema não vale trabalho escravo. Sim. E é por isso que a gente precisa cobrar efetivamente dessas Exato. pessoas. E quem escraviza, escraviza por quê? Escraviza porque quer lucro. Para se ter uma noção da vantagem concorrencial, vou dizer de produção de indústria têxtil, vantagem concorrencial, os dados do Ministério Público do Trabalho, da equipe de enfrentamento ao trabalho escravo, apontam que quem produz com condições de trabalho escravo tem um lucro 200% superior a quem não utiliza isso. Quer dizer, o empresário honesto, que trabalha direitinho, que faz o que tem que ser feito, da maneira com a qual tem que ser feito, joga o jogo na regra, tem, em tese, uma desvantagem competitiva de 200% de quem faz isso. Agora, o melhor jeito de você enfrentar esse problema, que na sua causa tem o lucro a qualquer custo, é qual? É você causar prejuízo para quem está ganhando com isso. E aí, depois que esse escravo for liberto, porque agora vai haver uma ação em favor da aplicação da lei, certo? Quando esses escravos forem libertos, o que vai ser feito dessa turma? Vai se legalizar, deixa no país, manda de volta, pune a empresa? Esse é um trabalho que vem sendo feito e, para mim, aí está o foco do que precisa ser ampliado. A gente trabalhou muito, eu trabalhei muito especialmente na Comissão de Direitos Humanos, no espaço da Assembleia. Aliás, aqui um elogio ao governador Geraldo Alckmin, que sancionou a lei integralmente, que enfrentou interesses econômicos poderosos. Sim. E não foram poucas as ameaças que a gente sofreu, achincalhamento, tentativa de sabotagem durante esse período todo. Né? Aliás, tinha muita gente orando por isso. Imagina. Tinha muita gente orando para que isso fosse adiante, fosse à frente e para que justiça fosse feita. Porque quando você propõe uma lei onde você fecha os estabelecimentos que forem encontrados com esse tipo de trabalho por 10 anos, isso realmente é uma medida muito dura. Exato. E esse é o que eu chamo de eixo... Mexe com interesses econômicos. Você imagina, né? E esse é o eixo que a gente chama de repressivo. Agora, a gente precisa trabalhar no eixo também, no eixo preventivo e no eixo, especificamente tratando da questão dos trabalhadores, quer dizer, de integração. Como é que a gente integra esses trabalhadores que estavam nessa condição? Hoje, o que acontece? Nas fiscalizações que são feitas pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pelos auditores fiscais, encontrou, imediatamente o trabalho é legalizar esses trabalhadores e encaminhá-los agora para uma nova situação de emprego. Agora, com tudo isso, a gente tem o desafio de buscar condições de moradia para esses que estão aqui, condições de educação para essas crianças, acesso à educação. A gente não tem isso resolvido. Claro, com o nosso exatamente. Povo, né? Então, quer dizer, até porque, pastor Magno, o que acontece? O caso dessa menina boliviana, que o pseudônimo é Tainá, para proteger a identidade dela, é um caso típico que mostra o seguinte, mostra o quê? As pessoas se sujeitam a essa situação ou são cooptadas por essas redes de tráfico de pessoas, por quê? Porque elas estão em condições de vulnerabilidade. Sim. Se o Estado não impedir, não quebrar esse ciclo, o que vai acontecer? Vai libertar aqui e amanhã ela está lá. Então está se fazendo, por exemplo, o Estado está trabalhando nesse momento num centro de integração do imigrante, né? Com toda a orientação, até porque muitos deles aceitam essa situação porque não sabem dos direitos básicos. É a mesma coisa do brasileiro que vai para os Estados Unidos. É a mesma coisa. Pronto. Nós estamos vivendo o mesmo. O Brasil fica exposto na mídia internacional como país emergente, está crescendo, é parte de não sei o quê. O pessoal quer vir para cá, é evidente. isso. Você está citando dos povos andinos, mas estamos vendo aí também os haitianos entrando pelo Amazonas e tudo mais. Quer dizer, são situações que vão começar a ser recorrentes. Até porque eles estão fugindo de uma situação de muita vulnerabilidade. Exato, estão procurando espaço onde tem... E aí você tem um monte de gente que ganha muito dinheiro com isso. Eu imagino. Ganha dinheiro explorando o trabalho deles aqui, ganha dinheiro nesse transporte. Transporte, os coiotes. Isso, as redes de tráfico de pessoas. É uma rede para ganhar dinheiro em cima, né? É o crime organizado que precisa ser enfrentado. Agora, enfrenta como? Enfrenta com lei dura. Aliás, eu fiquei muito feliz que a semana passada o cônsul da Bolívia no Brasil se manifestou favorável à lei e dizendo que, inclusive, o governo daquele país está tentando propor algo semelhante. Eu propus essa semana para me encontrar
fiz um pedido de audiência para me encontrar com a ministra Maria do Rosário, que é a nossa ministra dos Direitos Humanos, que eu sei que é uma pessoa sensível à temática e propus esse encontro por quê? Porque o meu sonho é que essa lei, inclusive nas próprias indicações, né, na própria recomendação da relatora da ONU, aliás, é muito bom, né? Quer dizer, a gente ter um projeto de lei feito por cristãos, pensado por cristãos, numa lógica cristã de justiça, recomendado pela ONU para o mundo todo. Né? Mas eu estava dizendo, encontrar com a ministra Maria do Rosário para falar para ela, ministra, nós precisamos fazer com que essa lei seja uma lei nacional, porque isso vai colocar o Brasil na vanguarda da luta contra o trabalho escravo. Agora, me diz uma coisa, a gente está com pouco tempo aqui, eu ainda tenho umas perguntinhas que eu queria saber. Essa o senhor não precisa responder se não quiser. Se se trata de trabalhador, por que isso não parte do PT, por exemplo? Por que essa iniciativa, essa lei toda não foi elaborada e levada até o fim pelo partido do PT? Por que tem que ser pelo PSDB, que tradicionalmente é chamado de o partido dos patrões? Não é curioso? Eu acho que isso demonstra claramente que essa tentativa de se estereotipar os partidos, esse partido defende o trabalhador, esse não defende, quer dizer, ela é furada. Toda vez que a gente tenta colocar as pessoas ou os partidos com rótulos, a gente acaba se perdendo, porque a sociedade perdeu muito isso, né? Os conceitos de direita, de esquerda estão absolutamente relativizados e eu acho mais. Essa é uma demonstração clara do compromisso, aqui em São Paulo especialmente, do nosso partido, do nosso governo com a questão dos direitos humanos. Você vai me dizer, puxa, mas tem tantas outras coisas a serem feitas? Concordo com você. Tem uma série de avanços a serem feitos. Agora, eu fico muito feliz por perceber a sensibilidade que teve o governador, que teve o partido, para fazer com que São Paulo largue na frente nessa luta, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso pode inspirar, inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Né? O que o senhor tem pela frente agora? Quais são as bandeiras que o senhor tem levantado? Parece que tem alguma coisa sempre relacionada à criança, até por conta da sua formação médica, né? O que o senhor vai fazer pela frente aí? O que está sendo feito e quais são as próximas? Eu, enquanto vereador, trabalhei muito a questão do pré-natal, da gestação, né? Especialmente da grávida pobre, da grávida que usa o sistema público de saúde aqui em São Paulo. Minha lei principal, enquanto nos 10 anos, entre tantas leis que a gente aprovou, mas nos 10 anos de vida pública na Câmara Municipal de São Paulo como vereador, foi Mãe Paulistana, que a gente deixou como legado para a cidade. Minha esposa agora, a Patrícia Bezerra, fazendo um trabalho também voltado para a gestante, para garantir o parto sem dor, o direito do parto sem dor, do parto natural sem dor para a mulher na rede pública. Eu estou me dedicando especialmente nesse momento à questão da prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós estamos trabalhando num diálogo diferenciado com a cidade de Chicago para trazer para São Paulo, e estamos já com várias frentes abertas no governo, com vários diálogos, para trazer um centro especializado, todo adaptado para atendimento de crianças vítimas de violência sexual, que não são poucas. Só para você ter uma noção, estatística brasileira, você tem uma criança abusada sexualmente a cada 8 minutos no Brasil. E São Paulo também pode ser um exemplo no atendimento, no acolhimento e no enfrentamento desse problema. Eu acredito nessas coisas porque eu não consigo separar a minha fé da minha vida pública. Da sua vida pública. A minha fé é presente na vida pública e eu acredito que é a minha fé que me move na direção da sinalização dos valores do reino de Deus através de projetos, através da conduta, através do trabalho político. Aliás, através desse instrumento da política que tem que ser utilizado para o serviço das pessoas e para a transformação social da minha cidade e do meu estado. Então é por isso que a gente vai se dedicando a questões como o trabalho escravo, que é uma bandeira tradicional do nosso protestante. O senhor se alia a um grande nome que é William Wilberforce, né, que no século XVIII, por uma iniciativa da consciência que ele tinha, uma consciência diaconal, ele levantou a bandeira da abolição ao trabalho escravo na Inglaterra, né? Isso quase 200 anos atrás, né? E agora, 200 anos depois, um outro cristão levanta a mesma bandeira na mesma situação. Parabéns, deputado. De fato, a gente precisa colocar isso diante das pessoas para ver que
o cristão não tem só um posicionamento. A igreja tem atuado em várias frentes e formado vários pensadores para que se preocupe com os vários problemas que a sociedade. Então, nós não temos só uma contribuição a dar. Com certeza. Né? Que não seria pouco ao caso da salvação. Com certeza. Mas a nossa mensagem, de fato, ela faz uma diferença. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deus continue orientando e abençoando o trabalho de vocês lá. E se eu não falei no começo, ele é filho do pastor Carlos Alberto da Comunidade da Graça. Um abraço ao pastor Carlos Alberto. Obrigado. Né? E aproveitando então para encerrar, já que o irmão é pastor também, gostaria de pedir que orasse por nós, deixasse a nós aqui uma bênção e que ela também possa ir com vocês, a sua equipe lá para a Lesp. Amém. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo especial aqui nesse programa. Obrigado por esse tempo especial para a gente falar aqui das tuas coisas, falar da tua justiça e falar do uso desse instrumento, que é um instrumento da política, que é como qualquer outro instrumento da sociedade, que deve ser utilizado como serviço, deve ser utilizado com amor e para a transformação da vida das pessoas. Obrigado por esse espaço, obrigado pela equipe da Igreja Bereana que faz esse programa. Nós pedimos a tua bênção sobre o pastor Magno, o pastor Walter, os irmãos da Bereana, que ocupam esse espaço para lançar aqui as boas sementes da tua palavra. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma semana frutífera, próspera e que a gente jamais perca de vista a perspectiva do reino, que é a perspectiva da justiça, da verdade, do amor e da compaixão. Move-nos nessa direção a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deputado, obrigado pela entrevista. Deus abençoe você na sua casa. O TV Bereana volta amanhã no mesmo horário. Uma boa noite.